Olá, bem-vindo à revisão 2 da atividade avaliativa de português. Agora nós vamos falar sobre gramática, tá? Separa o seu caderninho, anota, tá? Pra gente ver se você está realmente compreendendo esse conteúdo. Nós vamos falar agora sobre regência. Primeiro, vamos lembrar o que é regência? O que é ser regente? Se você for numa orquestra, lá vai ter o regente, que fica lá na frente, né, com aquelas paletas regindo tudo, e vão ter os músicos, que são os regidos. Ou seja, o que o regente faz, os regidos devem acompanhar, não é assim? Então, se a regência é verbal, quem tem que reger? O verbo. E quem tem que ser regido? Seu complemento. Aí, quando a gente fala de regência verbal, é que esses termos regidos, esses termos que são regidos pelo verbo, eles exercem funções diferentes dependendo da função do verbo. Às vezes, o verbo, quando muda o seu sentido, a regência desse verbo vai pedir um objeto direto. Ou então, se ele muda de sentido, vai pedir um objeto indireto. Então, por isso que a gente fala que a regência verbal, ela pode estabelecer termos regentes aí, termos regidos diferentes para o mesmo verbo. Observe esse exemplo aqui comigo. Ó. O conhecimento, sujeito da minha oração, pertence, que é o verbo, a todos. Quando a gente fala de pertencer, o conhecimento pertence. Se eu dissesse só até aí, teria sentido? Não. É um verbo significativo, ele é um verbo que precisa de complemento, porque ele é um verbo transitivo direto, mas se não houver o termo regido, ele não tem significado sozinho, certo? Então, a regência tem a ver com transitividade verbal. Você vai lembrar da transitividade verbal, só que agora nós vamos analisar os termos regidos, que são objeto direto e indireto, porque tem verbo que pede objeto diferente. Essa é a função de trabalhar e ver a regência verbal, tá? Então, o verbo pertencer é um verbo transitivo, direto, porque o seu termo regido, que está aqui embaixo, ele é um objeto direto. Então, você pode falar, por exemplo, que o verbo pertencer pede objeto direto. Ele é um verbo transitivo direto, ok? Vamos ver mais exemplos? Olha, aqui nós temos algumas frases, né, alguns verbos que... Por que todo mundo tem dificuldade de regência? Todo mundo mesmo, tá? Eu, como na sua idade, também tive dificuldade. Por quê? Porque a gente acostumou a falar errado, criatura. E aí, quando você fala errado, como que você vai mostrar a regência certa daquele verbo? Fala aqui pra mim se você já não falou na vida que assistiu o filme. Certeza que já falou, tenho certeza. Deve estar rindo aí em casa sozinho. Assisti o filme. Eu assisti um filme muito bom. O filme era lindo. Mas tá errado. Aí você vai falar para mim que esse objeto aqui, o filme, é direto e, na verdade, o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige o termo regido com preposição. Esse é o papel da regência. Ser regido com ou sem preposição, tá? Então, a forma correta é essa. Assistir ao filme. Tem uma preposição aqui, ó. Ao é preposição. Então, se você fala para mim que a regência do verbo assistir, no sentido de ver, porque tem outros sentidos, sem preposição, tá errado, porque é com preposição. Então, se você sempre falou errado, você vai falar regência errada. Tia, mas eu não tenho como eu decorar tudo isso. Ok, mas você pelo menos tem que compreender que existem verbos, os mesmos verbos, que são escritos da mesma forma, e possuem significados diferentes quando eu mudo o contexto deles. Assistir no sentido de enxergar, pede objeto indireto. Agora, se eu falar o médico assistiu o paciente, é no sentido de cuidar do paciente, né? Ele atendeu o paciente. É a mesma coisa de falar o médico atendeu o paciente. O médico assistiu o paciente. Tá vendo aí? O paciente, o objeto já é direto. Então, você tem que observar lá no seu caderno de atividade, tem uma lista de verbos enorme. Tem lá a função de vários verbos que são usados, o mesmo verbo em funções diferentes, para você ter uma noção disso aí.
bom? Ó, chegar no sentido de ir, você não chega no lugar, você chega ao lugar. Eu cheguei no consultório. A menina chegou ao consultório. Olha que chique. Sempre falou errado também, certeza. Oh, não é no, é ao, tá? Então, pausa esse vídeo. Não tem tempo da gente ficar falando de todos os verbos e todas as transitividades de todos os verbos da vida. Mas o que você precisa entender é os verbos pedem complementos diferentes. Então, na medida do possível, vá dando folheado nos verbos que tem na apostila, nos verbos que tem aqui no vídeo, nos verbos do caderno de atividades, para você ter uma noção de que alguns verbos pedem regência diferente. Então, por exemplo, a regência formal do verbo assistir é essa aqui, a correta, com preposição. Mas na oralidade, a maioria das pessoas falam uma regência diferente, errada, porque tem um hábito já de falar errado e não sabe, não conhece a regência desse verbo. Você sempre tem que fazer uma perguntinha para o verbo, que eu sempre falo para vocês. Olha o exemplo do verbo obedecer aqui, ó. Quem obedece ou desobedece, desobedece ou obedece a alguém ou a algo. Então, não tem como você desobedecer alguém a alguém. Então, esse azinho aqui faz toda a diferença. Então, faça essa pergunta para o verbo. Ó, se você prefere algo a outro e não do que outro, né? Se você vai repetir, você não repete de ano, você repete o ano. É o ano que se repete, né? Se você vai responder alguma coisa, tá errado, você responde a alguma coisa. Tá vendo aqui, ó? Preposição de novo. Você, quando se sente, não se sente, não é sentar-se em próximo a, é sentar-se a. Quando você fala que está simpatizado com alguém, você não simpatiza-se com alguém, você simpatiza com alguém. Tá vendo a diferença? Então, é isso tudo mesmo. Você não vai aprender todos os verbos que possuem regência, que você às vezes não sabia, tá? Então, vai lá, lê. Tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar, tá bom? Só ouvir falar tia, mesmo se estivesse lá na sala de aula, tenho certeza que você também não ia pegar assim 100% disso agora. Então, não precisa ficar encafifado com isso não, tá bom? Vamos seguir? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre vozes verbais. Que vai ter que ser no próximo vídeo, porque o meu tempo já está encerrando aqui, tá bom? Assiste o próximo vídeo para saber sobre as vozes verbais. Beijo. Tchau, tchau.